Olá, estamos começando mais um programa Boa Tarde, Doutor, e hoje o nosso assunto é colo do útero, câncer do colo do útero. Com certeza você já ouviu falar sobre esse tipo de câncer. É um câncer que tem uma incidência muito grande nas mulheres aqui no Brasil, mas ele tem um problema, ele é um câncer silencioso. E muitas vezes, quando a gente vai procurar ajuda, ele já está num estágio mais avançado. Muitas vezes a mulher não tem sintomas, a mulher continua se sentindo bem, fazendo suas atividades do dia a dia e não se preocupa. E quem vai falar sobre esse assunto para nós hoje é o Dr. Elge Werneck. Tudo bom, doutor Elge? Oi, doutora, tudo bem? Como vai? Um prazer para mim poder estar aqui. E acho que você foi muito precisa. O câncer de colo uterino, ele nas suas fases iniciais, ele fica quietinho, só esperando para dar o bote. Então depende de você em casa realmente se alertar para que ele não tenha tempo de dar esse ataque. Nossa, então é um assunto que você precisa ficar ligada aí, ouvindo cada detalhezinho. O Dr. Elge, ele é graduado pela Faculdade de Medicina de Barbacena e ele é oncologista, especialista em câncer de mama, ginecológico e urológico. Então, essa é uma área de abrange muita coisa, né, doutora? É. E só que a gente acaba fazendo a oncologia clínica como um todo, isso faz parte da nossa formação. E dentro dessas áreas, essas são as áreas que eu acabei me dedicando um pouco mais e sem dúvida alguma, de todas essas doenças que nós temos dentro do nosso portfólio, uma das que merece mais atenção é a doença do câncer, é a doença do colo do útero, justamente pelo fato de ser uma doença, como nós vamos ver para frente, extremamente prevenível, depende do nosso esforço. Que coisa, né? Então, na verdade, é melhor a gente fazer uma profilaxia, a gente cuidar da mulher antes que venha a ter sintomas aparecer, do que depois tratar um câncer que já está vigente, que já, né, já se antecipou, já atingiu outras áreas. Mas explica para nós um pouquinho, colo do útero. O que é o colo do útero, né? Porque eu acho que existe uma dúvida, as mulheres ouvem tanto falar sobre colo do útero, mas não sabem para que serve e o que é o colo do útero. Exatamente. O colo do útero nada mais é do que a porção mais inferior do útero. O útero é esse órgão tão especial no sistema reprodutor feminino. Ele tem a capacidade de armazenar e nutrir o embrião, o feto, até que o bebê receba a vida. Existe um processo, por exemplo, de nascimento natural ou de parto normal, que é através de uma expulsão do bebê da cavidade uterina. E isso é feito com a abertura do colo uterino. O colo uterino, portanto, ele acaba funcionando como um cara crachá. É quase como se fosse uma porteira do útero. Ela se mantém fechada enquanto aquele bebê não pode sair. E a partir do momento em que o bebê está pronto para ter a vida, aí sim ele se permite abrir, ele adquire características de modulação, então ele se alarga, se contrai, justamente permitindo que o feto seja liberado, dando origem àquela vida. Existem uma série de doenças relacionadas ao colo do útero, não malignas, não cancerígenas, que não é o enfoque daqui. Portanto, o colo uterino é nada mais, nada menos do que a porção inferior do útero e que tem a responsabilidade de manter a capacidade do útero de gerar o crescimento adequado daquele feto e no momento ideal ele se abre para que esse bebê seja trazido à vida, né? É isso aí. E por que será, né? Eu quero ver se a gente consegue elucidar, entender por que o câncer é tão prevalente nesse local, nessa região. Talvez por ele ser a linha de frente do sistema reprodutor, ele que está em contato com patógenos, né? Exato. Conta para nós um pouquinho, doutora. Vamos lá. O câncer de colo uterino, ele tem uma característica muito própria que eu vou começar para chegar na sua resposta. É uma doença causada em mais de 97% dos casos por um agente causal, por um agente infeccioso.
por um vírus, o HPV, o papiloma vírus humano. E o papiloma vírus humano, ele tem a sua transmissibilidade realizada pela atividade sexual. Uma vez, portanto, que a mulher adentra a prática sexual, ela vai estar exposta ao contato e, consequentemente, ao contágio por esse vírus. Só para lembrar, estima-se que até 80% da população masculina e feminina do mundo já tenham tido contato com esse vírus. Pois bem, esse vírus ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade muito grande por essas células escamosas, por todo esse epitélio que envolve não só o colo uterino, mas vagina, terço superior, terço inferior, grandes lábios, enfim, todo o sistema ginecológico feminino pode ser afetado por esse HPV. O HPV, ele não age, digamos que imediatamente. Ele precisa se alocar, ele precisa criar condições e acredita-se que um processo de desenvolvimento de um câncer de colo uterino provocado pelo HPV passe por pelo menos 3 a 5 anos do contágio desse vírus. Portanto, se você está infectada pelo HPV e costuma ir e vai anualmente ao seu ginecologista, a probabilidade de ser identificado esse vírus antes dele trazer qualquer alteração, mesmo que assintomática, é gigantesca. À medida em que você faz essa detecção em fases precoces, assintomáticas inclusive, você tem possibilidades curativas. Curativas. Na verdade, você não vai curar o câncer. Você está curando aquela infecção pelo HPV, que é sim o mainstream, que é o principal ponto, que é o start para o desenvolvimento do câncer do colo uterino. Por isso, a atividade sexual é responsável pela transmissão do HPV. HPV é responsável por mais de 95% de todos os casos de câncer de colo uterino. Isso posto, combater o HPV através de medidas que nós vamos falar futuramente são ferramentas fundamentais para que esse câncer de colo uterino não exista. E é por isso que a gente fala que, com as ferramentas disponíveis, o câncer de colo uterino pode passar a ser uma doença rara e, por que não, desaparecer da Terra nas próximas gerações. E hoje em dia é muito prevalente, né? Se a gente for ver assim, a quantidade de mulheres que sofrem desse câncer, né? Levando em consideração a gente ser um câncer prevenível, né? Existem muitas mulheres que ainda são acometidas. São muitas mulheres. Para a gente ter uma ideia, doutora Carolina, o câncer de colo uterino ele tem uma característica geográfica muito própria. Em países desenvolvidos, em países ricos, antigamente chamados de primeiro mundo, é uma doença que praticamente não existe. Porque isso depende de questões culturais, de questões educacionais e dos atos com que você se propõe a fazer esses cuidados com você. Por outro lado, em países subdesenvolvidos, em países pobres, dos quais infelizmente algumas regiões do nosso país ainda fazem parte, esses números são desesperadores. Para que tenhamos uma ideia, na região norte do Brasil, o câncer de colo uterino é o câncer mais prevalente na mulher. Supera inclusive o câncer de mama. Isso mesmo, o câncer de mama que a gente vive falando. Que existe inclusive, né, campanha, né, e existe o Outubro Rosa, se fala muito, né, então você vê no norte do Brasil ele é mais prevalente do que o câncer de mama. Do que o câncer de mama. Mata mais mulheres. E uma tristeza que a gente vê muito grande é que, além de ser uma doença prevenível, quando você pega uma doença dessa avançada, você fala, meu Deus, não era para nada disso estar acontecendo se essa paciente, se essa menina, se essa jovem tivesse seguido as recomendações de procurar o médico uma vez por ano. E aí a gente precisa falar, qualquer lugar do Brasil, por mais que demore, que não tenha um posto de saúde no seu bairro, mas em um ano você consegue uma avaliação ginecológica. Todos os exames diagnósticos para uma infecção pelo HPV são fornecidos tanto pelo serviço público quanto pelo privado. Resumo, não existe desculpa para não procurar um médico. Quando a gente se vê de frente para uma menina dessa com uma doença avançada, é uma tristeza muito grande. Não só porque isso poderia ter sido evitado, mas também
Porque os tratamentos relacionados ao câncer de colo uterino propriamente dito, seja através de cirurgia, de radioterapia, muitas das vezes com associação de quimioterapia, isso prejudica a qualidade de vida sexual da mulher demais. Levando em consideração que o pico de incidência não passa de 30 a 40 anos. Uma fase reprodutiva. É uma fase plena de atividade sexual, de fase reprodutiva. Hoje, por exemplo, um dos temas mais discutidos em câncer de colo uterino, congressos afora, é como manter a preservação da fertilidade em mulheres, por exemplo, jovens que têm câncer de colo uterino e que não têm prole constituída. Como eu disse, o colo uterino ele é fundamental na manutenção daquela vida que está crescendo dentro do útero. Se, portanto, eu leso aquele órgão, eu estou colocando em risco toda a capacidade reprodutiva daquele órgão. Um órgão tão pequenininho, né? Eu falo assim, o colo o colo é minúsculo. É tão pequenininho e tão importante, né? Tão, assim, tão desconsiderado, né? A mulher acaba muitas vezes esquecendo que ele existe, né? E ele faz parte desse todo esse processo de reprodução. E qual que é Só um detalhe, mas nós estamos aqui para lembrar, né, doutora Carolina? Isso aí. Você está esquecendo em casa, nós estamos aqui para lembrar. E lembre sua vizinha, sua irmã, sua amiga. Sua filha. Ela tem 12, 13 aninhos hoje, talvez não tenha iniciado a prática da atividade ainda, mas daqui a pouco tempo ela vai iniciar e esses cuidados devem ser iniciados a partir do primeiro contato sexual, ok? E existe, na verdade, uma recomendação, né, da vacina, né, pro HPV, né? A gente ia falar sobre isso mais pra frente, mas eu acho que como a gente falou dessa idade tão precoce, né, 12, 13 anos, hoje existe uma recomendação para vacinação, né, dessas meninas, né? E meninos também, né? Exatamente. E qual que é a idade, assim, que é? Vamos lá. Esse é o grande ganho nos últimos anos da oncoginecologia. A descoberta e aplicabilidade pública da vacina contra o HPV. O Brasil se orgulha porque o Brasil foi um dos países que mais recrutou pacientes para esse grande estudo. Meninas, a partir dos 9 anos, a senhora está nos ouvindo? 9 anos, deve tomar a primeira dose com uma dose de reforço num período não maior do que 6 meses. Os rapazes devem fazê-lo entre 11 e 14 anos. Isso é, eles começam um pouquinho mais tarde, também fazendo esse retorno ou essa dose de reforço nesse mesmo intervalo. É importante lembrar, e uma das coisas, doutora Carolina, que a gente escuta todos os dias, doutor, como que eu vou levar a minha filha para ser vacinada? Vou explicar para ela que aquilo é para prevenir uma doença sexual e isso não vai acabar interferindo nela como, digamos, um estímulo à prática sexual. Primeira coisa que eu gostaria de deixar para você, mãe, pai, jovem, a prática sexual vai acontecer na vida de todo mundo. É uma atividade fisiológica, mais do que atividade, é uma necessidade fisiológica. A reprodução do ser humano, que passa obrigatoriamente pela atividade sexual, é a forma com que a humanidade sobrevive. E passa décadas, passa séculos, passa milênios e nós estamos aqui graças à prática sexual. Então isso vai acontecer. Não é o fato de você conversar com seus filhos e explicar para ele que aquela vacina, numa fase tão jovem, é para prevenir doenças lá na frente, que você vai estar falando, vai a partir de amanhã e tenha a sua relação. Sim. Não é isso. Isso vai depender muito mais da forma clara, explícita e cautelosa com que você educa de forma brilhantemente os seus filhos em casa. Então é importante lembrar isso, porque quando a sua vizinha falar, eu não levo, porque se eu levar ela vai achar que eu estou falando, vai filha, vai namorar. Não é isso. Não. Isso acontecerá a despeito daquilo que você está vendo e está enxergando. Isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo. Então eu não tenho dúvida alguma que o tipo de orientação, o tipo de educação é a melhor ferramenta que a gente pode ter. Antes de vacinar, portanto,
converse com seu filho, converse com a sua filha, explique que a prática da atividade sexual, além de tão importante para a criação da própria família, que ela vai construir nos próximos anos, décadas, existe também riscos relacionados a isso. E para evitar que uma prática tão saudável se torne uma prática problemática com o desenvolvimento de algumas doenças lá no futuro, é que a gente deve conversar, explicar e vacinar precocemente. Só para usar um asterisco. A prática da vacinação, ela deve ser feita antes da primeira relação. Isso é, criar uma imunidade no indivíduo antes de que ele tenha contato com aquele vírus. Para que no momento em que aquele vírus for inoculado, a gente já tenha nosso sistema de defesa. Sim. Exato. Podem tentar invadir o meu território, mas os meus policiais já estão prontos, de prontidão, de defesa. Esperando aquele ataque. E o bacana é que as escolas hoje têm como condição de matrícula, né? Na verdade, a caderneta. Não sabia disso. É isso aí. Então, assim, eu tenho os meus filhos, né? Então, é uma condição da matrícula que eles tenham a carteirinha do plano de vacinação. Inclusive, o HPV faz parte dessa carteirinha. Então, eu não sei se essa é uma estratégia nacional. É nacional. Nacional. Que bom. Então, assim, é mais uma ferramenta para te estimular a vacinar. Você precisa vacinar, mas em especial pela saúde do seu filho lá na frente. Só gostaria de lembrar que a gente disse que essa vacinação ela deve ser feita antes do primeiro contato sexual. Mas você, jovem, que já teve relação e não se vacinou, você não está proibido de vacinar. A gente sabe que a eficácia é um pouco menor, mas você pode se vacinar, converse com seu médico, com seu ginecologista, com seu urologista, no próprio posto de saúde ao lado da sua casa. Tem gente própria para te explicar isso, mas pode ir atrás da vacinação, que mesmo de forma menos significativa, você estará protegido. Informação é tudo, né? Eu acho que a gente precisa se informar, a gente precisa conversar com os nossos filhos, né? Também ter um diálogo aberto, falando sobre o câncer, sobre sexualidade, né? É algo que não pode ser um tabu. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho você vai tirar mais dúvidas ainda. Não perca, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olá, estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Doutor, e hoje a gente está com o Dr. Elge Werneck aqui falando sobre câncer de colo de útero. E a gente estava falando sobre a vacina. A vacina, quando a gente pensa em vacina, a gente logo vem à mente, será que eu estou 100% seguro? Será que tomando a vacina eu posso ficar despreocupado? E aí, doutor? Conta para nós, como é 100% de segurança? Vacinei, não preciso me preocupar mais com câncer de colo de útero? Seria bom se fosse, né, doutora? Mas infelizmente não é. E não é porque existem algumas características da vacina e do vírus que fazem com que essa proteção não seja integral. O primeiro, a vacina, ela cobre 4 vírus. É uma famosa vacina chamada de tetravalente. HPV 6, 8, 16 e 18. São cepas virais, são tipos desse mesmo vírus que tem características próprias e que esses 4 tipos ou cepas estão sim relacionados com o desenvolvimento do câncer de colo uterino. Mas existem mais de 4 cepas, isso é, mais de 4 subtipos de HPV que podem desenvolver o câncer de colo uterino. Onde eu quero chegar? Se você estiver vacinado contra essas 4 cepas, mas for contaminado por uma 5ª cepa, você não está protegido. E se você não tiver as outras ferramentas, mesmo vacinada, você vai poder desenvolver o câncer de colo uterino. Qual a melhor solução para evitar que uma outra cepa te cause o câncer do colo uterino? O bom, velho, tradicional, seguro, conhecido e gratuito preservativo. Seja o masculino, seja o feminino, a gente deve utilizar o preservativo mesmo nos casos onde estamos vacinados. Isso é fundamental. Não só por outras cepas de HPV. Outras doenças também, com certeza. Nós temos HIV, nós temos sífilis. Voltou, né? Voltou. Sífilis E voltou por quê? Por falta de... Por falta de
cuidado. Cuidado. Uhum. Nós estamos vivendo um período não só de liberdade sexual, Libertinagem, talvez. libertinagem. A gente usa esses termos, mas é a verdade. A gente acaba se confundindo muitas das vezes. Lá na minha terra, doutora, lá em Barbacena, lá em Minas Gerais, tem um ditado que é assim: quem nunca comeu doce, quando come se lambuza, porque muitas das vezes vai naquele afã, é muito gostoso. Para quem viveu uma geração extremamente reservada, restrita, quase bloqueada em relação à sua sexualidade, de repente percebe um mundo mais liberto, acabamos muitas das vezes trocando o liberto pela libertinagem, e aí vira uma bagunça. Então que nós tenhamos sim a nossa liberdade sexual para vivermos com responsabilidade, seguindo aquilo que a gente acha que é correto e fazendo aquilo que o nosso organismo pede para que façamos, mas que tenhamos esses cuidados. E os cuidados eles passam principalmente pela vacinação e pelo uso repetitivo em todas as relações do HPV. Em todas as relações, sexuais. Gostaria de dizer, basta uma relação para que todo aquele cuidado que você teve durante 10 anos, caso não use o preservativo, possa ter ido por água abaixo. Por isso, não se esqueça. E só gostaria de lembrar que o HPV ele não está relacionado à sua transmissibilidade única e exclusivamente na penetração. A prática de sexo oral, a prática de sexo anal e também, claro, relações sejam heterossexuais ou homossexuais transmitem da mesma forma. Isso posto, todo mundo que vai praticar sua atividade sexual tem esses cuidados que passam pela vacinação e que passam pelo uso de preservativo. Legal. E tenho uma dúvidazinha que talvez você que está em casa também tenha essa dúvida. A mulher ela pode fazer o exame do colo do útero, né, para se prevenir, para identificar o vírus. E para o homem, existe algum exame, existe alguma forma do homem identificar o vírus? Ou... Existe. E no homem ele é muito mais fácil. Ele é muito mais fácil porque é visível. O homem ele vai ao banheiro todos os dias, todos os momentos. Ele toma banho todo dia e ele se autoexamina. Qualquer alteração na pele, muitas das vezes através de lesões vermelhinhas, lesões eritematosas, e num período um pouco mais avançado, através daquelas verruguinhas, seja na pele ou no prepúcio, na glande, na cabeça do pênis, qualquer verruguinha ali, procure imediatamente seu médico. Isso pode ser uma manifestação inicial de contágio pelo HPV. Não necessariamente o é, isso podem ser glândulas que estão contaminadas, glândulas fisiológicas, mas é importante que se veja. Para a mulher, ela não consegue fazer essa avaliação, a não ser que isso aconteça nos grandes lábios ou na parte externa. Porque se isso não for nessa região, ela só vai conseguir fazer essa identificação por um exame ginecológico. Esse exame ginecológico, que é feito através de uma avaliação visual direta pelo médico, muitas das vezes, quando necessário, é finalizado com a colheita daquelas células no exame de Papa Nicolau. Esse Papa Nicolau, na verdade, o que ele faz? Ele retira células dessa camada superficial do colo uterino, da parede vaginal e analisa. Analisado e encontrado o vírus, a gente precisa de um tratamento direcionado. O câncer de pênis, portanto, doutora Carolina, ele é o protótipo do câncer de colo uterino no homem. Mas não é tão prevalente, né? Não é tão prevalente. E a gente acredita que ele não é prevalente por isso. Porque ele é visível. Porque ele é visível, porque, querendo ou não, o homem, por mais que seja negligente em relação a ir deixando, em algum momento a esposa, em algum momento ele vai sentir desconforto, enfim, ele acaba procurando, seja por um desconforto visual ou físico, um médico, um urologista, normalmente em fases precoces ao desenvolvimento do câncer. A possibilidade curativa, repito, ela é muito, muito maior do que naqueles casos onde o câncer já está instalado. Entendi. E vamos pensar no seguinte, a gente identificou lá no Papa Nicolau, no exame ginecológico, que a mulher ela tem o HPV, né? Mas não tem o câncer de colo de útero. O que ela pode fazer? Quais são os tratamentos? É algo que a gente pode conversar aqui? Ou ela precisa procurar o médico?
essa recomendação de como vai ser tratado um contágio pelo HPV, mesmo ainda não tendo culminado com o câncer, será passado para ela imediatamente assim que a ginecologista fizer a avaliação. A ginecologista, normalmente, ao fazer uma avaliação direta, ela consegue perceber, existe uma área suspeita, a gente só vai aguardar o resultado desse Papa Nicolau, esse preventivo ginecológico, você vai trazer semana que vem, mas eu preciso te ver. Então, imediatamente a própria ginecologista, ela já vai fazer essa orientação. Mas existem sim uma série de tratamentos, inclusive locais, com cauterizações, com aplicações tópicas que matam aquele vírus. A gente sabe que mesmo que aquela verruguinha ou que aquela área que está acometida pelo câncer, pelo HPV, seja tratada localmente, isso não quer dizer que ela está curada do contágio pelo HPV. Ela está curada daquela lesão. Mas como ela está infectada pelo HPV, e isso pode estar circulando, isso pode estar em outra parte do nosso organismo, isso precisa de um cuidado e de um segmento muito regular. Então, suponhamos que uma mulher vá hoje ao ginecologista. O ginecologista fala, olha, você tem um contágio, você está infectada pelo HPV, mas para nossa sorte a gente ainda não tem o câncer, a gente tem uma lesão precursora. Se você deixasse isso aqui por um tempo, isso desenvolveria dentro de alguns anos, provavelmente para o câncer. O tratamento daquela lesão pré-cancerígena, pré-maligna, não exclui uma necessidade regular de avaliações futuras. Pelo contrário, reforça que ela tem a infecção pelo HPV e que aquela lesão que está, entre aspas, tratada, ela pode recidivar. E se ela não recidivar, outras tantas podem surgir, visto que o principal fator causal dessas lesões está no corpo dela, o HPV. E ela pode continuar transmitindo, né? Ah, sem dúvida alguma. Isso é uma forma de amor, você tocou num ponto muito importante, de amor não só próprio, mas de amor pelo nosso parceiro ou pela nossa parceira, e aí independe de relação matrimonial, de relação conjugal, se isso é um simples momento que você está dividindo com uma pessoa que você gosta, ou se é o pai dos seus filhos, se é a mãe dos seus filhos, enfim, qualquer tipo de prática sexual deve ser vista como um momento de afinidade, de intimidade, de amor, mesmo que dure alguns minutos e que não se repita. Que você cuide de você e cuide do seu parceiro, da sua parceira naquele momento, para que você não transmita esse tipo de infecção. E só para finalizar, você tocou na questão do colo uterino e eu trouxe à tona o pênis como um protótipo do câncer de colo uterino no sexo masculino, mas o câncer de cabeça e pescoço, de cavidade oral, de língua, de gengiva, de lábios, o câncer de vulva, o câncer de canal anal, de ânus, são todos cânceres protótipos também do câncer de colo uterino. Nada mais do que órgãos que são utilizados na prática sexual e que têm também a mesma sensibilidade a esse HPV. O epitélio ele continua sendo muito sensível a esse contágio, portanto, uma vez exposto, seja o colo uterino ou, por exemplo, o lábio, esse epitélio ele estará sujeito ao desenvolvimento do câncer do colo uterino, do câncer do lábio, do câncer do pênis, do câncer do canal anal e assim sucessivamente. Só que são mais visíveis, né? Então você consegue identificar mais precocemente, né? Então, viu uma verruguinha, uma manchinha, alguma coisa assim, busque ajuda, vá ao seu médico, não deixe passar. Eu queria voltar a falar sobre o câncer do colo de útero e sobre os tratamentos, né? Muitas vezes o tratamento, quando o câncer já está avançado, é cirúrgico, né? Como que essa mulher pode continuar vivendo normalmente após uma cirurgia de câncer de colo de útero? Ela pode vir a ter filhos? Existe essa possibilidade? Até que ponto existem tipos de câncer diferentes que acometem o colo de útero? Essa resposta é uma resposta de $1 milhão e é uma resposta que levaria aqui talvez horas para ser completamente dissecada. Mas vamos tentar entender. O câncer do colo uterino, quando ele está localizado só no colo do útero pequeno, a gente pode fazer um tratamento pontual, mínimo, muitas das vezes até através de uma conização.
A gente tira uma cunha daquele colo uterino sem afetar em nada a funcionalidade daquele órgão. Isso são fases bastante iniciais e é a fase onde a gente torce para que o diagnóstico seja feito, se não antes ainda disso. Entretanto, no nosso território, esse caso é um caso menos comum do que doenças localmente avançadas ou doenças disseminadas. Doenças que acometem o colo do útero, se, digamos, extravasam para o terço superior da vagina, para o paramétrio, para gânglios, para toda a cavidade abdominal, para doença metastática pulmonar, óssea, enfim. São cenários em que nos dão desafios terapêuticos muito superiores. E conseguir oferecer qualidade de vida, manter uma qualidade sexual satisfatória para uma mulher que terá que ser submetida, por exemplo, a cirurgias radicais ginecológicas, seguidas muitas das vezes à radioterapia. Não raramente, ainda com quimioterapia. Isso é tudo uma catástrofe do ponto de vista clínico para aquela mulher. É importante lembrar, por exemplo, que quando a gente faz uma cirurgia, eu estou de frente à possibilidade de lesar uma série de nervos fundamentais na sensibilidade da mulher. Então talvez de nada vá adiantar oferecer para ela a capacidade de ter relação se ela não consegue mais sentir prazer com aquilo. Não só sentir prazer, mas muitas das vezes sentir dor. A radioterapia, por exemplo, ela resseca através de um processo de destruição de glândulas toda aquela lubrificação própria da mulher e que é fundamental durante a penetração, durante a relação sexual. Isso reduzido faz com que o atrito no momento sexual cause dor para ela. Desconforto. E ela acaba fugindo daquele momento justamente porque aquilo deixou de ser prazeroso, deixou de ser um ato de carinho e passou a ser um ato de sofrimento pessoal. Nesse contexto todo, o tratamento, ele invariavelmente vai interferir na qualidade sexual da mulher. Algumas vezes de forma discreta, algumas vezes de forma extremamente significativa. A gente tem mulheres de 35 anos que falam, doutor, eu não quero ter relação nunca mais. Todas as alternativas que vocês já me passaram de lubrificação artificial, de me relacionar com o meu marido, com o meu parceiro durante bastante tempo para tentar fazer com que aquilo me excite. Nada disso. É toda vez um parto. Todas as vezes eu acabo tendo que fugir da minha cama, invento que não estou bem, que vou ver alguma coisa, que vou estudar para fugir. Então isso é uma catástrofe não na vida sexual dela, mas no núcleo familiar, na intimidade, na cumplicidade daquele casal. Autoestima, né? Isso porque a mulher ela precisa se sentir plena, né? E eu acho que a sexualidade dentro do casamento, isso faz parte dessa plenitude, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como é importante esse acolhimento também, né? Um apoio multidisciplinar com psicólogos e com outros profissionais que também possam dar esse apoio para a mulher que passou por todo esse processo, né? Esse entorno paramédico, ele é fundamental. O médico por si, ele é o capitão do barco, mas ele tem uma área paramédica lateral a ele que é fundamental nesse acolhimento. Mas eu gostaria de trazer à tona que o maior acolhimento é o da família, é o do parceiro. Então que você, parceiro que está passando por isso, dentro da sua casa, que você tenha a sensibilidade de entender que isso não é porque ela quer, isso é uma doença, da mesma forma que você poderia ter quebrado seu pé jogando bola, da mesma forma que você poderia estar numa cama de hospital por um acidente de trânsito. Isso não foi uma escolha dela. Gostaria de lembrar que nós temos indivíduos que desenvolvem o câncer de colo uterino tendo um único parceiro durante a vida. Justamente porque o vírus transmitido por aquele parceiro, que é o marido, por exemplo, ele tem uma capacidade oncogenética muito alta, isso é, ele gera numa proporcionalidade o câncer de forma em taxas muito altas, e que ela fez tudo o que podia, mas num período curto de evolução aquela doença se colocou naquela condição.
que nós tenhamos no mundo atual, e aí não vale só para o câncer de colo uterino, a empatia, a compaixão de tentar entender que aquele sofrimento não é inerente ao que ela quer, e sim por uma limitação que acontece na vida de todo mundo. Eu sempre falo, a gente infelizmente não vira semente, né? A gente passa por provações, passa por questões físicas. Cuide-se para que isso não aconteça, mas se acontecer, estenda a mão. Lembre, marido, lembre, esposa, que vocês são cúmplices na felicidade e nas limitações, nas dores também. Uma só carne, né? Aquilo de acolher, entender que faz parte também do momento, né? Se Deus permitiu que ele cuidasse dela, ou ela dele, no caso, né? Se acometeu o marido, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente chega a uma conclusão, né? Pelo menos da minha parte, que o câncer de colo de útero deve ser prevenido. Eu acho que vai evitar tantos outros males, tanta dor, tanto sofrimento, e hoje ele é muito fácil, né, de ser diagnosticado, né, é muito fácil o acesso, o sistema de saúde público oferece, né, esse acesso, né, para fazer o exame. Então, eu acho que o que fica hoje, para mim, né, é prevenção. Fundamental. Como eu disse lá no começo e volto a repetir aqui agora no nosso final, o câncer de colo uterino é uma doença que pode sumir. O câncer de colo uterino pode, daqui a alguns anos, ser chamado de dinossauro. Porque é uma doença que quase sua totalidade é causada pelo HPV. A eficácia da vacina contra o contágio e contra o desenvolvimento de doenças pelo HPV é altíssima. Nós temos preservativos que têm um custo muito baixo e, mais importante que isso, que o sistema público de saúde disponibiliza. Hoje é extremamente comum você entrar em hotéis, por exemplo, entrar em alguns locais e ver realmente disponível em cima de uma mesa preservativo, às vezes por uma situação pontual, enfim. Então hoje não dá para você ter desculpa que você não se cuidou por um dia, não dá. Nós temos isso disponível e de fácil acesso para todos os dias. Sem esquecer que não é porque foi vacinado e porque usa preservativo que não precisa ao seu médico. O seu médico ele está ali para continuar te orientando, para te colocar a par de mais informações que surgirão nos próximos anos sobre essa e outras doenças, e que vai também poder fazer uma avaliação para saber de toda a sua saúde como um todo, e não exclusivamente do colo uterino. Muito jóia, muito obrigada, doutor Elge. Nossa, esclareceu muitas dúvidas, é um assunto super relevante, eu acho que a gente deve insistir, continuar falando sobre isso, né? Então, sinta-se convidado para vir outras vezes a gente falar sobre esse assunto. E eu quero te agradecer, você que está em casa, que nos assistiu. Muito obrigada e não perca nossos próximos programas do Boa Tarde, Doutor.